Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo do canal, falar sobre vírus e hoje vamos mostrar materiais interessantes que existem na internet sobre a pandemia. Separei aqui diversos links, vários grupos de links, em cada grupo vai ter um ou mais que vão direcionar para estudos, reportagens muito interessantes e que estão sendo continuamente citados pela imprensa. Então fica até como um repositório, caso você queira encontrar aí as principais informações, os estudos mais famosos, vai ficar uma listinha na descrição do vídeo para que todo mundo possa aí fazer o acompanhamento e se informar sobre a pesquisa mainstream, digamos assim. Então vamos lá, pessoal, para os links. Primeiro começamos com alguns gráficos interessantes que mostram a evolução dos casos com dados em tempo real. São sites que estão conectados a universidades e repositórios de informações que conseguem mostrar aí as informações atualizadas para a gente ver. Ah lá, e é um gráfico interessante, esse aqui especificamente, porque ele tem uma característica especial de ser log nos dois eixos e ele compara os novos casos de cada país com o total de casos. Vamos até configurar aqui alguns países. Vou colocar aqui o Brasil, peraí. Então pronto, aqui no eixo X, né, na horizontal, é o total de casos. Ou seja, um país nunca volta no eixo X, sempre vai para a direita. E no eixo Y, horizontal, ou vertical, é a quantidade de casos na última semana. O país pode ir para cima ou pode ir para baixo caso ele melhore a sua situação. E essa linha, essa reta aqui, em todos os países começaram sua tendência, ela mostra a tendência exponencial de crescimento. Então, todos os países que conseguiram vir aqui para baixo são aqueles que evitaram a tendência exponencial e em algum momento saíram do crescimento acelerado. O Brasil aparece ali, aqui, né? Aqui. Então, o Brasil desceu já, não está mais. Na verdade, todos os países que estão aí fizeram a quarentena e estão todos reduzindo muito seus casos. Vamos colocar aqui por curiosidade a Suécia, que todo mundo está falando que eles sem quarentena estão conseguindo ir muito bem. Ó, a Suécia está aqui, apareceu aqui no meio. Eles já nessa partezinha aqui já tinham saído da tendência exponencial, né? Então eles estão fazendo talvez aí uma auto-quarentena. Mas enfim, você pode até ficar brincando aqui, né? Fazer o tempo evoluir. A China era o primeiro, depois todos começaram a crescer. Você pode ficar brincando com a barrinha. E esse gráfico são casos confirmados. Você pode ligar aqui ao seletor para ver fatalidades, por exemplo. Então esse gráfico aqui é muito interessante. Outro site de gráficos interessantes é esse daqui. Só que esse tem muita coisa. Não é só um gráfico famoso, ele tem diversos. Tem aquele gráfico famosíssimo que muita gente está usando, que mostra aí os casos em todos os países. Você pode configurar, deixa eu colocar aqui o Brasil em destaque. Mas aqui é muito país, né? Fica até meio confuso aqui. Você consegue ver que alguns estão aqui acompanhando a linha de dobrar a cada 10 dias, outros estão piores. O Brasil está lá em cima, não está indo muito bem, mas já tá, a tendência não está mais exponencial. Enfim, você pode selecionar aqui diversos países, comparar aquilo que você quiser. Mas eles também têm gráficos diferentes aqui, mais interessantes. Por exemplo, sobre os testes. Vamos procurar. Aqui mostra então quantos testes por 1.000 pessoas que estão sendo feitos. O país que está ganhando aqui é a Lituânia, deve ser aqui um ponto fora da curva, mas em segundo lugar está os Estados Unidos já. Isso mostra a capacidade deles de crescer rapidamente, de motivar a sua indústria rapidamente, direcionando para aquilo que eles querem que faça. E depois está a Coreia, que é um país muito menor, mas que a gente sabe que é o campeão dos testes. E tem outros aí, informações para vocês navegarem aqui que eu acho muito interessante. Sempre atualizadas também. É um site que está sendo muito acessado. Próximo, que é o link número 2. Esse aqui é o grupo número 2 de links. São simulações. É uma aula sobre simulações no YouTube. Do canal que eu considero talvez o melhor canal do YouTube. Ele explica coisas
que se você fosse pagar por esse vídeo, ele ia custar, sabe, curso de $1.000 para fazer day trade. Esse canal entrega conteúdo melhor e é grátis. Então aqui ele explica assim de maneira didática como que funciona de forma qualitativa uma simulação. Tem legenda também, se você quiser. E aí ele mostra assim, primeiro o básico, né, do modelo compartimental. Depois ele faz aqui umas outras hipóteses. Por exemplo, esse aqui. Tem um quadradinho aqui no meio que seria um mercado central. Supondo que todas as pessoas fiquem em meio de quarentena, mas frequentem um único lugar, que é o mercado central. Isso aumenta ou não? O R, que é o fator lá da transmissão. Aí ele mostra que ele tenta modelar o R. Essas simulações que a gente vê aí, universidades fazendo, mais simples, né, fazendo, pessoas aí que nem são tão da área, eles pegam um R qualquer, que é, digamos, 2, cada pessoa infecta outras 2, e aplicam no modelo. Aí o modelo não fica muito confiável, porque você pegou um dado que ninguém sabe como funciona e ninguém sabe como que ele se altera de acordo com a alteração do comportamento das pessoas. Esse site aqui faz uma coisa muito mais legal, que é tentar simular o R de acordo com mudanças de comportamentos. Claro que, como eu disse, é qualitativo, isso aqui não tem aplicação prática, digamos, é só didático, mas é um vídeo muito interessante. Aí no link número 3, sobre desafios das simulações, as dificuldades que existem em fazer esses estudos aí matemáticos, de tentar prever o número de casos. Primeiro aqui um texto, não é um artigo, é um texto da Nature, começa com uma foto dos chineses almoçando aqui no intervalo do trabalho deles, com distanciamento social. E aí ele discorre aqui sobre o que deve ser considerado numa boa simulação. Aqui ele fala, por exemplo, assim, você tem que levar em conta como que as pessoas têm contato entre si. E não é todo mundo que entra em contato com todo mundo. Cada pessoa costuma se relacionar com outras pessoas de idades mais ou menos fixas. Então esse gráfico aqui ele mostra isso. Um indivíduo aqui do eixo X se relaciona com um do eixo Y. E isso é mais provável quando a bolinha está mais preta, na idade em que a bolinha, o quadradinho está mais preto. Então, olha lá, uma pessoa aí de 0 anos se relaciona mais com crianças de 0 anos e com adultos, que devem ser os pais. Aqui, uma pessoa de 20 anos se relaciona quase só com pessoas de 20 anos, tipo adolescentes, e assim vai. Isso aqui é muito importante para um bom modelo. Aí você pode fazer assim, em casa, como que é? Em casa, as pessoas se relacionam com outras da mesma idade, os pais provavelmente, e se relacionam com outras de pouca idade, deve ser os pais com os filhos. No trabalho, as pessoas se relacionam com idades aí entre 20 e 60 anos, uma faixa etária mais ou menos homogênea. Na escola, crianças e adolescentes entre si e aqui com os professores, enfim. Então, esses dados aqui são úteis para um bom modelo. Esse cara é do cara do Imperial College. Mas então, a maioria dos modelos não leva isso aqui em conta, porque são informações difíceis de se obter, e quando você obtém, é de forma macro, para o país inteiro, e você extrapola para outros países, aí não fica muito confiável. E aí, o outro link aqui desse grupo também fala sobre dificuldades de fazer uma boa simulação, ou por que quase todas as simulações erram e erram feio. Então aqui ele fala quantos fatores que existem para você modelar cada coisa. Por exemplo, a taxa de fatalidade. Para você modelar a taxa de fatalidade, você tem que ter informações sobre tudo isso aqui. Sobre imunidade, tratamentos, hospitais, vagas disponíveis, etc. Mas tem que modelar também outras coisas, como por exemplo, modelar a taxa de infecção. Aí você tem que saber a taxa de transmissão, a taxa de contato, quanto que o vírus é infeccioso, quais medidas de isolamento que existem, que os estudos não estão levando em conta e etc. Aí tem que modelar também, você pode juntar tudo, juntando tudo isso que a gente viu antes, lá, cadê? Chega nesse gráfico aqui, cada caixinha é uma coisa que deve ser modelada que se interconecta com as outras. Então, o modelo ideal ia levar em conta tudo isso. A gente sabe que a maioria é muito simplificada.
Cada caixinha vira um número. Cavalos viram esferas. Próximo link é link número 4. Informações do Imperial College, que fez aquele primeiro artigo famoso que falou que teria 1 milhão de mortes em cada país, dos países grandes. Então, no site deles, o que tem? Muitos dados. Então, tem aqui recursos científicos, códigos. Alguns dos estudos que eles fazem, eles disponibilizam o código para você rodar no seu computador. Tem aqui publicações assim mais complexas, de artigos. Tem assim, Planning Tools, o que é isso? Vamos entrar aqui para ver. São estimativas diárias para os países lá da Europa, que é onde fica o Imperial College. Aí você entra lá, estimativas diárias, as estimativas aqui de curto prazo. Eles falam então para os países da Europa, como é que está a situação, uma previsãozinha aí para os próximos dias. Como que vai ser o crescimento dos casos, isso aqui é atualizado. Eles criaram um algoritmo e estão alimentando com dados novos. Tem até para o Brasil aqui, ó, previsão de casos aí, ou de fatalidades. Não, isso aqui são fatalidades no Brasil. Pelo modelo genérico deles. Claro que o modelo deles é muito melhor na Inglaterra. Para o Brasil, eles não estão usando os dados aqui micro da população do Brasil. Aí, estimativa aqui do R, que é a taxa de reprodução do vírus. Se R for menor do que 1, o vírus desaparece, porque cada pessoa infecta menos que uma e no longo prazo aí tende para 0. E se for maior, é óbvio que tem um crescimento exponencial no começo. Então, no Brasil, aqui eles acham que está um pouco menos de 2, até com uma margem de erro bem baixa. Seria o efeito da quarentena. Enfim. Mas o mais interessante no site do Imperial College são aqueles sites dos reports. Que isso sim que vira notícia. Tem aqui o último do dia 17 de abril e o penúltimo do dia 3 de abril. Então eles não fazem aí com tanta frequência assim. Mas o que ficou famoso foi o relatório 9, que é esse aqui. Foi o primeiro grande estudo aí que fala do 1 milhão de mortos. Então, se você entrar aqui, tem um aqui para você ler ele completo, Mas eu vou deixar o link do relatório 9 na descrição também, para você ir diretamente para ele. Então, vejam que esse relatório 9, ele é até um pouco antigo, do dia 16 de março. E aí, o que ele faz? Primeiro ele fala aí sobre, naquela época você sabia ainda menos sobre taxa de mortalidade, taxa de hospitalização, etc. Ele fala aí das variáveis que ele vai usar, fala do efeito de cada coisa, acho que até viu no vídeo anterior, viu esse gráfico aqui. Então fala que o isolamento vertical é quase inútil, defende essa tese. Mas enfim, o que eu queria mostrar é isso aqui. Ele já previa quarentenas intermitentes. Essa barrinha azul aqui seria a quarentena. Então ele sugere que a gente faça uma quarentena longa no começo, aí volta para o trabalho. Outra quarentena, volta, outra e volta. Então não são só esses artigos novos, que a gente vai ver daqui a pouco, que sugerem. O primeiro artigo aí, o precursor de todos os outros, já falava sobre isso. Quarentenas intermitentes por tempo infinito. Claro que isso aqui é um modelo teórico, acadêmico, e esse estudo do Imperial College, como todos os outros estudos, eles já falam no texto deles que eles estão completamente errados. Está escrito lá. Por quê? Porque eles escrevem que o estudo só se aplica, no caso desse aqui, só se aplica se você não tiver medida nenhuma. Medida nenhuma de distanciamento social ou uma quarentena total. Ele não consegue levar em conta, por exemplo, o que acontece se todo mundo usa máscara. Ou se usar algum remédio, algum antiviral que venha se mostrar bom. Ele não consegue modelar também o que acontece se as pessoas aí... eu vou trabalhar só, mas eu vou evitar aglomerações, vou evitar ir em jogo de futebol. São comportamentos que provavelmente vão acontecer, mas o artigo ele é meio binário. É ou quarentena total ou nada. Então ele não modela o mundo real e ele mesmo fala isso. É uma limitação. Muito grande, por sinal. E aí, outro modelo do Imperial College que ficou famoso é o Report 12. Também vou deixar o link. Que ele fala da situação em vários países.
ele extrapola a simulação da Inglaterra, inclusive para o Brasil. Então, cadê? É um link que ele deixa aqui no finalzinho para uma planilha que, se você entrar, vai ter o número de fatalidades em cada país, inclusive o Brasil, com medidas de isolamento social e sem. Que também fala em 1 milhão de mortos para o Brasil, e a imprensa que comprou assim, essa ideia de ficar espalhando esse número, que é completamente falso, porque aqui adotaram medida de isolamento social, e esse 1 milhão de mortos é para sem nenhuma medida, que é impossível. É só um número balizador, digamos, mas fica aí a dica para vocês verem esse artigo e abaixarem o Excel com a tabela. Link número 5, o estudo um pouco mais recente, né, de abril. Aquele primeiro era de março, esse aqui já é do dia 14 de abril. É um estudo feito mais para países em que o inverno cai no final do ano e para países talvez um pouco mais frios. Ele tenta comparar a sazonalidade de vírus da gripe e fazer uma extrapolação. Vai que o novo vírus se comporta igual ao vírus da gripe em termos assim de ficar mais forte no inverno e mais fraco no verão. Aí eles fazem aqui umas ginásticas, mas o gráfico aqui interessante que eles colocam é esse último. Tem aqui 4 situações. A e B é mais pessimista. É caso A e B aqui, é caso os países não façam nada para melhorar a capacidade hospitalar. Então acho que vamos nos concentrar mais no C e no D. E esse roxinho, esses quadradinhos roxos aí, são sugestões de quarentenas. Então veja que esse não é o primeiro artigo, embora tenha se falado aí na internet que vamos ter quarentenas até 2022. Esse não é o primeiro. O Imperial College já falava nisso. E são simulações, né? O cara só fala o que acontece se eu fizer uma quarentena intermitente. Aí você consegue manter os casos de infecção compatíveis com o tamanho dos hospitais. Mas enfim, o cenário C é para caso o vírus não reduza no verão, e o D é para caso reduza, para países, né, do hemisfério norte. Então veja aí que ele prevê pelo menos aqui embaixo 5 quarentenas. A primeira, que é a nossa, que está quase acabando, depois mais uma nesse ano, uma no final do ano. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, né? Mas enfim, esse artigo, assim como o do Imperial College, não leva em conta o efeito da máscara, o efeito dos remédios, que eventualmente venham a ajudar. Não leva em conta as pessoas por conta própria reduzindo a sua interação social em grandes eventos, tipo aglomerações, esportes e shows. Não leva em conta nada disso, que isso com certeza vai ter um efeito muito grande. Então é mais um estudo aí acadêmico, que é o melhor que nós temos. Não existe, talvez, estudos mais completos que esses, mas eles são bastante incompletos e eles mesmos admitem isso. Link número 6. A primeira simulação assim mais completa que eu vi feita por brasileiros. Veja só, pessoal, o Brasil não está tendo muitas simulações assim computacionais. No máximo, pego algumas equações clássicas, equações simples e aplico, mas isso não é um resultado muito robusto. Então aqui é o Samidana, que prevê Oscar, Big Brother e agora prevê o vírus também. Então aqui é um artigo explicando, o link eu vou deixar lá, o link número 6, um artigo aqui explicando de maneira didática, mas se você clicar aqui você consegue ver o estudo completo. Então claro que o Samidana, ele é o marqueteiro, digamos assim, e ele contratou um cara, um especialista, que deve ser um cara que sabe o que está fazendo, um matemático bom, para fazer o estudo para ele. E qual que é a conclusão? Vamos para o gráfico do Samidana. A conclusão dele é que os outros estudos estão muito pessimistas. Que o Brasil é um país diferente, porque tem uma pirâmide etária diferente da Itália, e você não pode aplicar o mesmo índice de mortalidade da Itália para o Brasil, nem da Coreia. Então, olha lá, ele estima aqui as fatalidades diárias, né? Primeiro em São Paulo, em 3 cenários. O pior cenário lá em cima, o mediano e o otimista. Então, no mediano vai ter 200 fatalidades por dia. Até ele fala aqui no ladinho, né?
209 no pico, e o pico vai ser entre 29 de abril e 4 de maio, está chegando. Então vejam que é um cenário aí muito mais otimista que Imperial College e companhia. E ele também faz o mesmo para o Brasil, mas talvez com não tanto cuidado assim, porque os dados de São Paulo são maiores porque você tem muitas pessoas, né? Tem mais casos. E aí, estatisticamente, acho que são mais confiáveis. Para estados que têm 4, 5 casos, você não pode extrapolar esses 4, 5 para a população inteira. Mas enfim, para o Brasil, ele estima que vai ter no pico aqui, na mediana, no cenário mediano, 1.000 casos. E isso seria entre 30 de abril e 8 de maio, mais ou menos. Então estamos nos aproximando do pico e depois vamos começar o declínio, que isso coincide com as medidas de abertura que estão aí querendo implantar, né, em diversos estados. Então vejam lá, pessoal, o estudo do Samidana, interessante. É bem simples, ele não entra em muitos detalhes, só estima o número de fatalidades, mas é uma modelagem assim muito mais robusta do que muitas universidades do Brasil estão fazendo. Aí no link número 7 é sobre testes. Então a primeira reportagem aqui ele faz uma estimativa que para os Estados Unidos implementar uma política de você testar muitas pessoas e caso dê positivo o resultado daquela pessoa, você fazer uma investigação de com quem que ela teve contato, um rastreamento, uma entrevistas, né? Tentar procurar dados, sei lá, de celular, de câmera, para avisar quem teve contato com ela, para que também faça o teste e eventualmente fique de quarentena. Isso é muito eficaz, mas teria que ter 300 mil investigadores de saúde nos Estados Unidos para isso, e eles têm 2.000. Então o artigo discorre aqui um pouco sobre isso, como no mundo ocidental vai ser muito difícil essa política, porque os países não estão prontos para contratar aí 300 mil pessoas, não estão prontos ou não querem, ou não acreditam que isso vai ser útil. Mas enfim, né? Tem muitos desempregados nos Estados Unidos, então talvez tem muita gente que poderia ajudar nisso. Mas não sei se eles vão ir por esse caminho e o Brasil também não sei. Porque não deve ser fácil uma investigação dessa, tem que ser tem que ser pessoas aí especializadas para fazer isso. E tem um estudo aqui ainda sobre testes de um cara chamado Paul Homer, que é um Nobel de Economia. Um artigo antigo já, de março. Essa aqui é a parte 3. Lá no final do texto você encontra link para a parte 2 e para a parte 1. Mas enfim, ele também fala sobre a importância dos testes. E todo mundo já está começando a perceber que esses testes são muito ruins, horríveis. O teste o lento, né, tal do PCR, dizem que é bom. Mas você não pode fazer 500 mil por dia, porque o equipamento necessário não aguenta tantos testes assim. Aí você faz o teste rápido, que é um que é importado da China, e dizem que é horrível. Tem países devolvendo aí lotes com 500 mil testes porque não funcionam. Mas esse tal de Paul Homer, ele discute aqui numa simulação simples que ele fez, que mesmo que os testes sejam horríveis, deem muitos resultados falsos negativos, que é o pior, né, que um teste, nesse caso, pode fazer, mesmo assim, eles são úteis. Então ele fala, um caso base aqui, né, sem isolamentos e sem testes. Aí o número de infectados com o tempo vai aumentando e vai chegar em 80% da população. Mas se você tiver testes, vamos pegar um teste ruim aqui, testes com 40% de falsos negativos. Se você aplicar esses testes na população toda, você vai conseguir reduzir muito a curva de infecção. Então, o ponto dele é que vale a pena comprar os testes ruins e utilizá-los. E isso já vai ser suficiente para deixar muito mais administrada a pandemia. Dizem aí que os testes são em torno de 20% de falso negativo. Então, isso já reduziria aí para menos de 20% da população infectada sem nenhuma outra medida de isolamento, que com certeza vai acontecer de modo voluntário pelas pessoas. Aí, no link número 8,
alguns textos sobre precisão dos testes. É o que a gente estava falando. Que FDA, que é o órgão aí americano que aprova ou não, que em geral demora anos, muitos anos para aprovar qualquer remédio, eles estão agora, qualquer empresa que quer criar um teste, apresenta para eles, eles aprovam. A empresa pode vender no mercado e depois aí vão ver se é bom ou não, se o teste que a empresa fornece é bom ou não. Então esse texto aqui fala da preocupação sobre isso, que como está tendo teste ruim por aí. Fala aqui então que estamos abaixando o nível de exigência porque é uma emergência. Fala que mesmo testes bons podem dar resultados ruins e por aí vai. Então é interessante para você ver aí como os testes são ruins, o que não é assim o fim do mundo, segundo Paul Homer. E aí, o último artigo sobre isso, sobre a precisão dos testes, eles começam falando assim, que não existem muitos testes disponíveis, mas também, por outro lado, existem muitos. Então, existem muitas marcas aí concorrentes. E aí também fala do mesmo problema, testes que são um lixo. Claro que o de 20% de falso negativo, às vezes acaba sendo o melhor que você tem. Ele conta aqui de uma cidade, deixa eu procurar aqui, cidade do Texas, que gastou $500 mil e depois achou que os testes são inutilizáveis. O mesmo aconteceu para Reino Unido. Então aqui fala das dificuldades que nós vamos ter, Estados Unidos no primeiro e depois o Brasil. Não basta investir dinheiro e mandar os aviões lá para a China e trazer os testes para cá, porque eles vão ser ruins e tem que saber, né, como lidar com isso. E esses textos vão ajudar a gente a entender melhor. Link número 9 são os relatórios de mobilidade. O primeiro deles é o do Google. Todo mundo, praticamente, que tem um celular que usa ou o Gmail ou o YouTube logado, está sendo rastreado pelo Google. Então o pessoal reclama que o governo vai rastrear meu celular, fazer igual na China. Bom, todo mundo já é rastreado pelo Google. E aí eles fizeram aqui uma estatística geral de vários países para ver aonde que as pessoas estão indo. Então o caso do Brasil. Tem até o gráfico aqui. O que aconteceu com as pessoas que iam para recreações, né? Antes aqui tinha a base, que era o 0%, agora nós estamos em menos 59%. Então a quarentena está acontecendo no Brasil. Mercado, farmácia, caiu 5%. Parques, caiu 59%. Terminais, né, trabalho, residencial aumentou. Esse dado o Google atualiza aí de vez em quando, a cada semana, mas é legal para você ver como que está a quarentena. Inclusive você pode comparar estados. Pode pegar aqui São Paulo, vamos ver, né? Que o Dória falou que tem que chegar a 70%. Vamos ver como é que eles estão. 63 em recreação, 57 em parques. Estão indo nível alto. Paraná, por exemplo, cadê? Paraná um pouco menos, parques menos 51, mas estão todos os estados do Brasil estão mais ou menos aí no mesmo índice de isolamento. Mas vamos aproveitar o relatório do Google para ver o caso da Suécia, que muito está se falando que é um sucesso a política adotada lá, porque eles não fizeram quarentena, o governo liberou todo mundo para trabalhar e estão com poucos casos. Então falou como todo mundo é burro aqui na América. Quarentena pesadíssima para reduzir os casos, mas a Suécia consegue reduzir sem custo econômico muito alto. Mas, quando você olha o resultado aqui do Google, olha lá, recreação, menos 41%. Isso quer dizer que as pessoas estão fazendo uma quarentena voluntária, talvez. Não tem como o governo por decreto falar assim, a economia está reaberta, todo mundo volta para ir no shopping, jogo de futebol, etc. As pessoas não vão voltar. Na Suécia, voluntariamente, reduziu 41% o movimento em lugares de recreação. Então a CVC da Suécia, a Gol, a Azul de lá, estão sofrendo também. Porque as pessoas com medo, pânico ou informadas, né, cientificamente não querem se expor.
Tudo bem que lá o movimento em parques aumentou um pouco, mas de repente, se você for num parque, que é um lugar aberto, e fica longe um do outro, não pode ser que não tenha perigo. Mas isso mostra que, mesmo se o governo não fizer a quarentena obrigatória, vai ter aí alguma auto-quarentena das pessoas com efeitos econômicos muito graves também. E o segundo link da parte de mobilidade é uma empresa do Brasil que usa dados de celular. Eles têm os dados agregados lá que eles têm acesso e eles criaram um índice de isolamento social que é quantas pessoas cujo celular não sai de casa. Claro que isso aqui é meio falacioso, né? Eu posso sair e deixar o celular em casa. Ou eu posso ir ali no mercado rapidinho, que faz parte da quarentena, e ele vai dizer que eu estou burlando. Mas enfim. Ah lá, Paraná, 46%. Olha como está caindo nos últimos dias aí. São Paulo, 50%. Então, será que o Dória está olhando aqui para chegar na meta de 70% dele? Pode ser. É mais um dado que nós temos aí bastante interessante. Link número 10, informações diversas. Nós temos aqui primeiro um site de uns pesquisadores brasileiros. Vamos ver aqui. Vamos aqui no Quem Somos. Então aqui ele fala a equipe, são pessoas aí envolvidas, talvez com trabalhos de epidemias, tem pessoas de hospitais, de engenharia, de saúde, etc. Mas enfim, são artigos, notas técnicas, como eles chamam aqui, que muitas vezes têm repercussão grande na imprensa brasileira. Já vi muitas notícias falando, pesquisadores brasileiros falando tal coisa. E aqui está o estudo original deles. Então tem 8 notas técnicas. Uma delas que eu achei interessante, que é a número 7, fala sobre subnotificação. Eles tentam extrapolar dados, trazer dados de Coreia para o Brasil, convertendo a pirâmide etária da Coreia para o Brasil e concluem que a notificação dos casos no Brasil é 8%. Então, para cada 100 pessoas infectadas, 8 vão para a estatística. E isso varia para cada estado. Por exemplo, cadê? São Paulo, 6%. Paraná, 12%. Todo mundo aí na faixa de 10%. Então, o número de casos seria 10 ou mais 10 vezes maior do que a notificação que nós temos hoje. Claro que isso aqui é só uma conta assim de uma regra de 3. Se na Coreia aconteceu tal coisa, na Alemanha tal coisa, portanto, com o Brasil, que é igual, só muda a pirâmide de idade das pessoas, vai acontecer isso. Mas enfim, é talvez o melhor dado que temos aí, dado mais oficial que temos sobre esse assunto, sobre notificação. O próprio Samidana, no estudo dele, fala sobre isso. Fala que o Imperial College erra muito porque eles como usam dados errados de notificação, a taxa de fatalidade para eles é muito alta. E se você supor que a notificação é 10 vezes menor do que o número de casos, quer dizer que a mortalidade ela fica muito mais baixa. E com isso, morreriam menos pessoas. Essa é a lógica por trás do estudo do Samidana. Outro link diverso com muitos artigos é pesquisadores do Oxford. Devem ser de algum país da Europa, Inglaterra talvez. Tem aqui artigos sobre cada link, é um assunto que eles vão atualizando. Então, mesmo que seja datas às vezes antigas, eles podem atualizar os dados que estão dentro de cada um desses links. Então, aqui são assuntos um pouco mais específicos, mas é muito interessante caso você queira ver um estudo confiável, não uma divulgação da imprensa que é muito superficial, mas sim os dados mais originais. E tem um aqui sobre modelos que eu achei interessante, que ele faz um resumo, uma revisão de diversos modelos e conclui aqui qual parâmetro para cada variável que cada modelo usou. Então, viagem na China, tal modelo usou tal estatística de viagem. O número, o R, número de reprodução, tal modelo usou 2,28, esse aqui usou uma faixa e etc. Então aqui ele faz um resumão dos modelos e faz uma comparação para ver se eles usaram os números iguais ou não, e deixam aqui também dicas para caso você queira fazer seu modelo, você já pode pegar alguns números prontos daqui.
E aí, outro link interessante é o blog, não, o podcast feito por brasileiros. Vamos ver aqui quem que é essa equipe. É um cara aí da Fiocruz, doutor em física, mas ele é da Fiocruz e acho que ele faz simulações. Então, nesse link que eu coloquei na descrição, tem 5 episódios de um podcast feito por um especialista. Então, aqui, se você está cansado de ver jornal, que fica só mostrando pessoas coçando a boca e falando coisa que todo mundo já sabe, você pode ver aqui um cara falando coisas assim um pouco mais detalhadas, um pouco mais profundas. 5 episódios, bem interessante. E aí, o último dos nossos links genéricos é um pessoal aí do investidores que eles fazem um relatório para os investidores deles, é tipo uma carta, que tem aqui muitos aspectos sobre a doença, sobre a pandemia. É muito interessante porque é uma pesquisa bem completa. Então ele fala antes da quarentena seletiva, fala de alguns países, cita muitos outros estudos interessantes, aí fala sobre medicamentos, talvez aqui ele resume o estado da arte do que existe hoje de remédios, antivírus e vacinas. Eles são assim, digamos, meio imparciais, que o foco deles aqui é investimentos, então eles não se deixam levar pela parte ideológica. Por isso que eu acho que é bem interessante ler esse texto, que eles tentam ser os mais precisos possíveis, digamos. É um resumo geral aí da situação, bem atualizado. E por fim, o link 11, planos de reabertura. O primeiro deles, o plano de reabertura do Trump, muito anunciado. Que o Trump quer acabar com a quarentena, todo mundo sabe, tem a eleição chegando e ele fez aí um plano genérico, um plano qualitativo, que vai deixar para os outros decidirem, é só linhas gerais. Então se a pessoa, se às vezes um estado não for muito bem, ele pode falar, o plano estava aí, você que seguiu errado, né? A parte dele ele já fez. Mas enfim, o plano tem fases. Vamos ver aqui o que acontece com a primeira fase. A primeira fase requer já, né, que a curva de infecções esteja em queda, que tenha muitos testes disponíveis, etc. É um plano que deve ser muito sério, deve ser feito por pessoas muito boas, mas ele é muito genérico ainda. Então, depois que tiver uns 15 dias de infecção reduzindo e com muitos testes disponíveis, o que acontece? As pessoas vulneráveis devem continuar em casa, que é a tal da quarentena vertical. Aí fala que as pessoas têm que maximizar sua distância, etc. Tem que evitar viagens, se possível. Teletrabalho continua, etc. Essa aqui é a fase 1. Escolas fechadas, restaurantes e cinemas, em geral, fechados ou com medidas muito drásticas de distanciamento. Aí tem a fase 2, fala quando que começa. A fase 2 continua a quarentena vertical, a viagem já pode continuar, teletrabalho continua e por aí vai. Então é um plano aí, digamos, é o melhor que pode ser feito agora, mas ainda é muito aquém da expectativa das pessoas. Aí nós temos também planos brasileiros já. O primeiro deles é pela Fiesp. Só por ser da Fiesp já não é assim uma coisa que você tem que olhar com segundas intenções, digamos, né? Porque a Fiesp é quase que um sindicato das empresas. Óbvio que eles vão querer mostrar argumentos, né, pró fim da quarentena. Então tem 75 páginas do plano da Fiesp. Ele começa aí falando de vários países, os países que entraram na quarentena e estão quase saindo. Ele fala assim, quase todos eles vão sair quando tiver bastante testes disponíveis. Aí aqui no final ele fala do Brasil. O Brasil tem que usar álcool gel, usar máscara e tal. Mas eles pulam um ponto importante. Então isso aqui, se não quiser ler, nem precisa perder muito tempo. Porque é mais aquele wishful thinking. Eles nem falam aqui dos testes. Eles falam, vamos só manter uma distância, lavar a mão, etc. E pode reabrir tudo. Sempre com muita responsabilidade, muito cuidado, etc. Mas a gente sabe que até agora, o que ajudou em outros países aí foram os tais testes e os tais investigadores que rastreiam o contato de cada pessoa.
Eu não sei se dá para levar assim esse plano aqui ao pé da letra. É interessante que exista, né, para propor alternativas, mas não sei se pode ser levado ao pé da letra. E por último, temos o documento que foi divulgado hoje por São Paulo. Não é um plano, é uma expectativa de um plano. É eles atendendo o anseio, a ansiedade das pessoas por uma divulgação de uma data de relaxamento, fizeram uma pré-divulgação. Então, para você aplacar o nervosismo das pessoas, você cumpre com o seu compromisso de dizer alguma coisa e não diz nada, enfim. Mas eles têm aqui um gráfico que fala sobre São Paulo, que está caindo os casos mais ou menos igual ao Brasil. E achei interessante esse gráfico aqui, que mostra para cada país o cadeado vermelho, que é quando o país entrou em quarentena. E o cadeado verde é quando o país pretende sair. Então, olha lá, Itália entrou 9 do 3, vai sair 2 do 5. França entrou 16, vai sair 11 do 5. E aí, aqui embaixo, São Paulo entrou dia 24 do 3 e quer sair 10 do 5. Ou seja, eles querem mostrar aqui que eles estão mais ou menos em linha com outros países. São Paulo começou a ter casos depois, né? Então fechou as lojas depois e vai reabrir um pouquinho depois. Ou seja, São Paulo não estaria aí estendendo além do necessário, além dos seus pares internacionais, o fechamento do comércio. Até como Pondé falou na live, né? Tá muito na moda agora, live da XP, falou que todos os presidentes do mundo e governadores, etc., estão pensando na próxima eleição. Não tem como evitar isso numa democracia, né? Esse é o grande problema da democracia. Todas as atitudes dos governantes não vão ser unicamente para sair da doença, e sim vão ser um pouquinho também pensando na eleição. Temos que torcer para que seja menos. Pensa pouco na eleição e muito na doença. O Bolsonaro, né, reclama muito da quarentena e, por um lado, eu acho que ele está muito certo, porque é inadmissível que o país tenha que gastar aí 500 bilhões, Estados Unidos muitos trilhões, porque a única saída que inventaram até agora foi a quarentena. Como que pode? O mundo cheio de prêmios Nobel, cheio de universidades, Harvard tá aí, e como que ninguém inventa uma solução melhor que a quarentena que tem um custo tão alto? Nesse ponto, tá certo quem reclama da quarentena. É uma opção muito ruim. Mas ninguém ainda surgiu, exceto os países orientais, com alguma solução que funcionasse. Mas é claro que o Brasil, já que está gastando os 500 bilhões com a política fiscal, que vai ser pago por gerações futuras, nós vamos empobrecer as próximas gerações para pagar essa conta, esses 500 bilhões, por causa de 2 meses de quarentena. Já que está acontecendo isso, já que o governo já assinou o cheque para pagar as pessoas, que seja uma quarentena bem feita. Se for fazer uma quarentena, faça bem feita. Não adianta gastar os 500 bilhões e aí o presidente vai lá e incentiva todo mundo a desrespeitar. Aí é o pior dos mundos. Você gasta o dinheiro e o vírus se propaga. Outra coisa é que os libertários estão muito nervosos com qualquer notícia que fala sobre rastreamento aí de celulares, porque nossas liberdades individuais, nossa privacidade vão ser violadas, né? Absurdo que faz em alguns países. Falam que vai ser aberto um precedente muito perigoso. Se você deixar o governo rastrear os celulares agora, nunca mais eles vão parar de rastrear. Não sei se é bem por aí. Pandemias que só acontecem uma vez a cada 100 anos, que vão ter um custo financeiro para as gerações futuras pagarem. De repente era o caso das pessoas aceitarem um pouco mais de monitoramento no celular, por exemplo. E depois, quando acabar a pandemia, você vai lá, faz um protesto na rua, exigindo o fim do monitoramento. Eu não vejo que isso vai ser eterno. Se houver alguma medida nesse sentido, eu não vejo que vai continuar depois. Por mais que os americanos monitorem até o telefone da Dilma,
Eu acho que é possível que seja temporário. Outra coisa interessante é a resposta americana. Eles são muito preparados para questões de guerra. O exército deles deve ter coisas assim, muito dizem, né? Muito secretas, muito avançadas. Eles já estão tentando se antecipar a muitas coisas que o terrorismo pode fazer. Né? E como que o país fracassou de maneira tão vergonhosa contra o vírus? É algo a se pensar, mas eles talvez, né, se consigam sair da situação muito mais rápido que outros países aí com uma indústria mais lenta. Temos, inclusive nos Estados Unidos, né, alguns aplicativos que eles querem fazer de rastreamento voluntário. A Apple e o Google se juntaram para criar um aplicativo que você faz o teste do vírus, se der positivo, você vai no aplicativo e coloca assim, tem o vírus. Aí eles vão verificar se o teu teste é verdadeiro. Aí outras pessoas que também autorizem o aplicativo a funcionar, elas vão ser avisadas. Então, se todo mundo instalar e autorizar e fizer 1000 autorizações e senhas, aí vai funcionar. A gente sabe que as pessoas, assim, voluntariamente, com todo esse trabalho, ter que instalar e configurar, não vão acabar não fazendo. E se muita gente não fizer, não vai adiantar em nada. Claro que o sistema da China, que eles têm reconhecimento facial, ele consegue saber não só pelo celular onde é que você está, mas sabe também pelas milhões de câmeras instaladas na rua, conseguem ver o exato caminho que você percorreu. Isso nós nunca vamos ter aqui, né? E nesse ponto os libertários têm razão em reclamar, mas só um monitoramento pelas operadoras que o Dória pensou em fazer de maneira até meio anônima, já não gostaram. Eu acho até um certo exagero isso, que uma pandemia que custa 500 bilhões, você pode abrir mão temporariamente do seu GPS do celular. Não vejo assim que isso seja uma inegociável, não vejo. Mas enfim, se você não concorda, reclame nos comentários. Então é isso, pessoal, vídeo meio longo, até o próximo vídeo.